Gostaram do cenário? Pois se acostumem, porque não foi somente ele que mudou. Na verdade, algumas coisas muito importantes irão mudar neste canal. Vocês irão gostar? Não sei, espero que sim. Mas ao longo dos próximos dias eu irei contando as novidades aos poucos. Por isso me acompanhem no Twitter ou no Instagram para saber tudo de primeira mão. Mas vamos para as apresentações, não é? Para quem não me conhece, meu nome é Márcia Jamila, eu sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E pelo título desse vídeo, vocês já devem ter percebido que este tema não é muito convencional deste canal. Mas, mesmo assim, espero que vocês o curtam e aprendam com ele. Principalmente porque o tema Chernobyl, que todo mundo anda comentando por conta da série da HBO, é uma ótima oportunidade para se falar sobre conservações de artefatos e formações de sítios arqueológicos. Arqueologia? Formações de sítios arqueológicos? Pô, Márcio, o que isso tem a ver com Chernobyl? Espera, porque vocês irão entender. A usina nuclear de Chernobyl está localizada onde hoje se encontra a Ucrânia, que por sua vez era uma pequena parte da outrora União Soviética. Agora, por que essa região ficou tão famosa? É porque, jovem gafanhoto, na madrugada do dia 26 de abril de 1986, após um teste de segurança, ocorreu uma explosão em um dos reatores da usina. Tal explosão jogou no ar toneladas de materiais radioativos. A questão é que existia uma cidade muito próxima da usina, a Pripyat, e as mais de 49 mil pessoas que viviam lá foram evacuadas somente 2 dias depois da explosão. Para variar, elas tiveram somente alguns minutos para cair fora da cidade, levando com elas somente itens extremamente necessários. Porém, não foi permitido que levassem consigo seus animais de estima. Isso aconteceu, dentre vários motivos, porque o governo chegou a prometer que os moradores poderiam voltar em breve, coisa que jamais aconteceu. Hoje, mais de 30 anos depois, Chernobyl e Pripyat estão dentro do que nós chamamos de Zona de Exclusão de Chernobyl, que por sua vez é o maior destino turístico da Ucrânia, embora a área não esteja segura para a habitação humana pelos próximos milênios. Assim, quando hoje olhamos para Pripyat, o que vemos é uma cidade com casas, escolas, escritórios, ainda contendo móveis, livros, roupas e brinquedos, como se o dia da evacuação tivesse sido congelado no tempo. Mas e as vítimas fatais? A estimativa de quantas pessoas morreram por conta da exposição direta à radiação ainda é incerta, e menos certa ainda quantas são as vítimas mais tardias, já que em muitos os efeitos da radiação só surgiram ao longo dos anos. Foi o caso daqueles que estavam em Pripyat antes da evacuação, ou daquelas cerca de 600 mil pessoas, os liquidadores, que precisaram trabalhar na limpeza da área de exclusão e permitir assim a construção do sarcófago, que nada mais é que uma estrutura de concreto que hoje cobre o prédio onde estão os restos do reator. Mas o intuito desse vídeo não é falar sobre os efeitos da radiação liberada pela explosão, dos elementos químicos ou debates sobre o porquê o desastre tomou as proporções que tomou. Até porque tem 2 ótimos vídeos no canal Nerdologia, assim como nos canais dos meus colegas do Science Vlogs Brasil. Deixarei alguns dos links no nosso comentário fixado. E falando nos colegas do Science Vlogs, alguns deles até me ajudaram retirando algumas das minhas dúvidas mais pontuais sobre o assunto. Então, obrigada aí ao Caio do Fisiculturista, a Tabata do Dragões de Garagem e o Pedro do Ciência Todo Dia. Beijo na bunda de vocês. O que falarei para vocês aqui será sobre um dos aspectos mais interessantes da zona de exclusão de Chernobyl, mas especificamente sobre Pripyat, que é o fato de muitas das coisas da cidade ainda estarem praticamente no mesmo lugar, dando a ilusão de que voltamos no passado. E isso lembra muito um dos objetos de estudos mais famosos de nós arqueólogos, os sítios arqueológicos. Quando estamos escavando um sítio arqueológico, falando de uma forma meio poética, de certa forma, estamos realizando uma viagem no tempo. O difícil é interpretar a mensagem que estamos vendo bem na nossa frente. Contudo, é importante frisar que a zona de exclusão de Chernobyl não se assemelha a um sítio arqueológico qualquer. Quando paramos para analisar um pouco, ela nos lembra 2 outros lugares que precisaram ser abandonados às pressas: Herculano e Pompeia, 2 cidades romanas que foram soterradas em 79 depois da era cristã, após a erupção do vulcão Vesúvio. Graças aos detritos do vulcão que cobriram ruas, casas e até os corpos dos seus moradores, muitas das coisas que estavam lá acabaram sendo conservadas, no caso dos corpos sendo conservados parcialmente. Daí podemos aproveitar para nos questionar: e Chernobyl? Lá tem corpos também? E eles foram conservados? Tem vários corpos lá, mas não são as vítimas do acidente.
Lembre-se que Pripyat era uma cidade ativa e, naturalmente, as pessoas precisavam enterrar seus mortos. Então, óbvio que tem um cemitério. Contudo, falando especificamente da tragédia, sim, existe ao menos um corpo dentro da usina. O do operador sênior, Valery Jonchuk. Provavelmente ele faleceu durante a explosão e o seu corpo, infelizmente, jamais foi encontrado. Tanto Pompeia, Herculano, o apartamento parisiense da atriz Madame de Florian e Chernobyl são lugares que nesse vídeo chamarei de cápsulas do tempo. E digo isso porque são lugares que parecem justamente ter sido congelados em algum momento do tempo. Não são como, por exemplo, a cidade de Amarna, no Egito, que após abandonada começou a ser desmantelada, ou uma igreja brasileira que ruiu e foi tomada pelo mato. Um sítio que podemos chamar de cápsula do tempo são aqueles que praticamente nada foi tocado, após o evento que culminou no seu abandono repentino. Ok, a denominação de cápsula do tempo para sítios arqueológicos não fui eu quem inventou. Ela é usualmente associada com a arqueologia subaquática, em especial os sítios de naufrágio, já que costumam possuir artefatos arqueológicos muito bem preservados. Contudo, ela cabe muito bem nestas situações também. Mas que tal sermos mais profundos nessa questão? A tumba do faraó Tutankhamon, por exemplo, também poderia ser considerada uma cápsula do tempo? Ao meu ver, sim e não. Porque por mais bagunçada que a tumba estivesse, ainda ocorreu certa intencionalidade em algumas áreas, tirando o lado espontâneo da coisa. As pessoas lá há 3.000 anos pensaram onde colocariam certas peças. Por outro lado, os artefatos estão tão bem conservados que nos remetem rapidamente ao passado. Mas o que eu quero fazer aqui neste modesto vídeo é tecer uma relação entre a ideia de cápsula do tempo com um momento instantâneo. Daí vocês me falam: então, Márcia, eu entendi esse lance do instantâneo e tal, mas por que no caso de Pompeia e de alguns naufrágios, alguns artefatos estão conservadinhos da Silva? A conservação de alguns artefatos arqueológicos se dão graças ao contexto em que eles estão inseridos. E explicando, o contexto arqueológico, em palavras simples, trata do espaço em que esses objetos se encontram e a observação do seu meio. Por exemplo, é a soma das informações da localização de um artefato, a paisagem predominante no sítio arqueológico, os tipos de solo do local, a profundidade em que o artefato foi encontrado e a sua associação com outros artefatos ou com restos orgânicos. É exatamente por isso que nós, arqueólogos e outros acadêmicos, desencorajamos fortemente qualquer pessoa de tirar um artefato do lugar em que ela o encontrou. Entenda que encontrar um pote cerâmico indígena em seu quintal pode não dizer muita coisa para você, somente que ele é velho e bem importante. Mas para nós, talvez analisá-lo exatamente no local em que ele foi encontrado nos disponibilize uma série de informações. Agora, o que o contexto arqueológico nos diz exatamente sobre a conservação de artefatos? É porque, olhando justamente o clima e o solo, ou melhor, o território em que ele está inserido, podemos entender o que existe de tão excepcional naquele lugar, para permitir a conservação de uma série de objetos e de restos orgânicos. No caso de Pompeia mesmo, as pedra-pomes e as cinzas vulcânicas que cobriram a cidade criaram uma larga camada de proteção contra a erosão, o ar e a umidade, e a protegeu também por muito tempo de um dos maiores destruidores de sítios arqueológicos, nós humanos. E digo mais para vocês, a comparação entre Pompeia e Pripyat lá em Chernobyl não está simplesmente no fato de terem se transformado em cidades fantasmas. Nananina não. Como bem salientou um arqueólogo australiano chamado Robert Maxwell, as duas se equiparam também porque eram cidades que viviam à sombra de um grande perigo, que se tornou sua ruína. Pripyat com a usina de Chernobyl e Pompeia com o vulcão Vesúvio. E eu nem preciso dizer que o valor arqueológico de Pompeia é incalculável, não é mesmo? Mas e a zona de exclusão de Chernobyl? Ela tem algum valor para nós arqueólogos? Pode parecer um tanto incomum para alguns de vocês, mas tanto tem valor que já foram realizados trabalhos de arqueologia lá. Mas sem escavações, claro. Quem os realizou foi justamente o Maxwell, que eu citei anteriormente. Uma das metodologias de trabalho dele foi gravar e fotografar tudo o que pôde e escavar visualmente, tentando entender o contexto de tudo aquilo. E o que este contexto pode nos contar sobre a década de 1980 e, principalmente, a resposta política, social e cultural aos eventos ocorridos em 1986.
E isso é importante porque a tragédia nuclear de Chernobyl serve de aviso para nós dos erros ocorridos há mais de 30 anos, assim como é um registro histórico para as gerações futuras. E outra coisa, realizando uma análise arqueológica agora, é possível assistir em primeira mão o declínio de edifícios e outras estruturas comuns em cidades. Estão entendendo onde eu quero chegar? Quando vamos a um sítio arqueológico, tudo já está em ruínas. Mas no caso da zona de exclusão de Chernobyl, podemos assistir todo o processo de declínio. Sem contar a importância simbólica que a usina de Chernobyl e a cidade de Pripyat têm para o mundo. Já que além de representar o medo e o desolamento, elas trazem à tona a lembrança de como decisões ruins podem custar muitas vidas. E ainda tem os antigos moradores, tão raramente lembrados pelos turistas curiosos pelo desastre. Qual foi o impacto psicológico sofrido por essas pessoas que foram retiradas à força de suas próprias casas? E querem saber outra coisa que Pompeia e Chernobyl têm em comum? Ambos esses lugares são testemunhos da existência humana. Ambos não devem ser vistos somente como se fosse uma casa dos horrores, mas como um memorial da nossa perspicácia, das nossas fragilidades frente à natureza, inocência e arrogância. Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. E não feche esse vídeo antes de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, né? Vou ficando por aqui e até mais!